A lei é o que torna uma convivência em sociedade possível, né? Uma pessoa, teoricamente, é mais livre se ela não tem lei. Ela faz o que ela quiser, desde que ela viva isolada numa ilha. A partir do momento que ela passa a viver num grupo social, ela precisa da lei para ser livre. Sem a lei, ela não pode ser livre, porque ela passa por cima da liberdade dos outros e os outros passam por cima da liberdade dela e a bagunça está estabelecida. Então é só por meio da lei que é possível ter liberdade em grupo, né? E como nós judeus vivemos em grupo e construímos a nossa vida em grupo, nós precisamos da lei. De uma lei que leva em conta a liberdade. A Kashrut foi criada, entre outros motivos, para unir os judeus, para aproximar os judeus, para combater a assimilação. A partir do momento que o judeu só pode comer na casa do judeu, o judeu só pode frequentar o restaurante do judeu, o judeu só pode beber vinho com outro judeu, e assim por diante, você patrocina a aproximação da comunidade, a coesão da comunidade. Os judeus ficam mais próximos, os judeus ficam mais juntos. Então, um dos objetivos principais da Kashrut é aproximar a comunidade judaica. O que a gente vê nos últimos tempos é, infelizmente, a Kashrut sendo utilizada para afastar pessoas. E às vezes pessoas de uma mesma família. Então você vê uma pessoa que vem de uma família não religiosa, que se torna ortodoxa numa velocidade muito grande, e como primeiro sintoma dessa ortodoxização, ela deixa de frequentar a casa dos pais, a casa dos avós, a casa dos irmãos. Então a Kashrut, que foi criada para aproximar, hoje acaba sendo uma desculpa para afastar, para desagregar, para quebrar. Enquanto nós falamos aqui na tranquilidade da sala de aula, parece um tema simples, mas na verdade esse tema tem sido responsável pela quebra de famílias inteiras. Algo muito triste que vem acontecendo com alguma frequência. Esse é um exemplo claro de que a lei está sendo cumprida, mas o espírito da lei está sendo completamente abandonado. E o espírito da lei é, obviamente, muito mais importante do que a lei. O processo de atualização da lei deve ter em mente a manutenção do espírito da lei. Qual é o espírito da lei? Manter as pessoas unidas. Qual que é a lei? A lei fala que esse prato serve para aquilo, aquele prato serve para isso, esse prato não deve misturar com outro. A lei não é ruim, a lei é boa, a lei é positiva, a lei é importante. Nós precisamos de lei, falamos que para viver em sociedade queremos lei, precisamos de lei. Mas quando essa lei começa a anular o espírito da própria lei, ela precisa ser repensada, ela precisa ser revista. Alguma coisa saiu dos trilhos, né? Eu vou fazer uma nota aqui pessoal, eu vou contar um pouquinho sobre a minha Kashrut, qual é a maneira que eu particularmente encontrei para equilibrar esse aparente conflito. Na minha casa eu tenho prato de carne, prato de leite, garfo de carne, garfo de leite, panela de carne, panela de leite, da maneira como a lei, como a halachá hoje estabelecida, determina. E eu tenho bastante cuidado em relação a tudo isso. No entanto, quando eu saio da minha casa, a lei é outra. A regra é diferente. Porque eu coloco na balança, além da Kashrut, outros valores. Por exemplo, a casa dos meus avós não é uma casa kasher. Eu não estou disposto, por causa da Kashrut, de deixar de comer na casa dos meus avós. Ou de transformar cada visita à casa dos meus avós numa operação de guerra. Porque é praticamente uma operação de guerra, né? Se eu quiser levar o meu prato, o meu garfo, com a minha panela, com a minha comida, com a minha sobremesa, é uma operação de guerra, que no mínimo faria meus avós se sentirem extremamente ofendidos, e em vez de eu almoçar regularmente uma vez por semana na casa deles, eu provavelmente os visitaria uma vez a cada 3 meses, porque é uma logística tão complicada para poder comer na casa dos meus avós, que você acaba fazendo isso com menos frequência. Então eu coloco na balança mais de um valor. Não é que a Kashrut deixou de ser importante.
Pelo contrário, a kashrut é para mim muito importante. Mas comer na casa dos meus avós é pelo menos tão importante quanto a kashrut. E aí eu preciso fazer uma concessão. Preciso negociar comigo mesmo. E preciso falar, ok, eu vou abrir mão um pouco da kashrut, não totalmente, eu vou explicar como eu faço. Eu vou abrir mão um pouco da kashrut para estar na casa dos meus avós. E a própria lei judaica permite fazer isso. Isso não é uma visão de fora. Isso é uma visão interna do judaísmo. O judaísmo entende que uma lei não pode ser seguida da mesma maneira em todas as circunstâncias. Mudaram-se as circunstâncias, muda a lei. E quando eu estou na minha casa, tem que ser uma lei. E quando eu estou fora da minha casa, tem que ser outra lei. Para a própria coerência do espírito da lei. Porque senão o espírito da lei é abandonado. Né? Então, na casa dos meus avós, seguindo com o exemplo pessoal, eu como no prato dos meus avós, eu uso os garfos dos meus avós, as panelas dos meus avós, etc. E tem o meu limite, eu não como carne nem frango. Porque carne e frango eu como kasher. Dentro de casa e fora de casa. Em todo lugar eu só como carne e frango kasher. Mas se meus avós, eles já sabem, me preparam um peixe, me preparam uma massa, me preparam uma salada, me preparam um doce, me preparam... eu como. Uma boa. Então eles precisam se adaptar um pouquinho e eu também me adapto um pouquinho e a gente chega no meio termo, mas a gente faz com que o encontro continue sendo possível e continue sendo agradável e continue sendo gostoso. Né? Então essa foi a maneira que eu encontrei de flexibilizar a kashrut, né? Porque eu não acho que quando eu estou comendo na casa dos meus avós eu deixo de ser kasher. Né? Eu continuo sendo kasher. Mas eu tenho uma kashrut, uma observância mais flexível para compatibilizar essa observância com outro valor essencial, que é a minha convivência com os meus avós. E isso pode ser transportado para a casa da mãe, para a casa do pai, para a casa do irmão, para os amigos. Todo tipo de questão análoga, parecida com essa. A tradição judaica prioriza a santidade da vida e não permite o aborto em qualquer circunstância. Estamos falando de aborto, e o aborto é algo ruim, sempre ruim. Mesmo aqueles que defendem a tipificação, como descriminalização do aborto, a descriminalização do aborto, não defendem o aborto, ninguém defende o aborto. O aborto é algo ruim, ninguém defende o aborto. Defende-se permitir o aborto em determinadas circunstâncias, mas não que o aborto transforme-se em algo bom, em algo positivo. O aborto é sempre algo triste, algo negativo. Tá? A pergunta é, em quais circunstâncias, pela lei brasileira, pela lei judaica, pela lei da igreja, ele será permitido ou não. Né? O aborto não deve em nenhuma circunstância ser utilizado como método de controle de natalidade. Então o judaísmo não vê o aborto como uma possibilidade para se controlar o nascimento de bebês na família. O judaísmo vê em outros métodos essa possibilidade. Sim, um casal deve planejar o tamanho da sua família, e o aborto não é um sistema de planejamento de tamanho da família. Então o aborto não deve existir como a priori, como lechatchila, como a gente fala em hebraico, como em princípio um método de controle. No entanto, em alguns casos, o aborto é permitido, uma vez que o feto no judaísmo não é considerado uma pessoa autônoma, um ser humano completo, uma vida absoluta. No judaísmo, o feto não é uma vida completa. E isso é a base de qualquer discussão de bioética. Se você vai falar de aborto, se você vai falar de células-tronco, se você vai falar de qualquer discussão como essa, a base é que o judaísmo não vê no feto ainda uma vida completa. Isso não significa que o feto não tem santidade. O feto tem santidade. Tem santidade enquanto potencial de vida. Pelo feto ser considerado uma futura vida, um potencial de vida, o feto tem santidade. E por ter santidade precisa ser tratado com todo respeito. Porém, às vezes, existem conflitos de valores
que é o que nós falamos exatamente antes sobre a kashrut. Mais de um valor tem que ser colocado na balança. Por exemplo, a manutenção da gravidez e o risco de vida da mãe. Você precisa colocar na balança mais de um fator, e aí sim que em alguns casos específicos o judaísmo vai permitir e às vezes obrigar o aborto. Porque no caso em que o bebê coloca em risco a vida da mãe, o judaísmo não somente permite, como ele obriga o aborto. O aborto deve ser realizado se a manutenção da gravidez, a continuidade da gravidez, vai implicar na morte da mãe.